durante a edição do Código de Normas, enquanto estava tendo a votação, é que, por exemplo, existia caso de registro de procuração e de certidão no título dos documentos. E realmente acontece. Por quê? Lá na minha comarca eu tenho uma empresa que presta serviço para a Petrobras. O que acontecia lá? Ele ia pedir uma certidão de uma determinada pessoa para poder para colocar em todos os processos da empresa, que são vários, o cartório pedia lá de 15 a 30 dias para emitir uma certidão. O que eles faziam? Eles faziam um registro, emitiam uma certidão, registravam no título dos documentos, lá no meu cartório sai na hora. Então, na hora, eles conseguiam resolver o problema deles, e coisa que no outro ofício não fazia. Mas deixava de emitir lá? Não. Então, eles quiseram restringir o uso nesse sentido, ao invés de querer que todos tivessem eficiência. Mas, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e está lá no parágrafo 3º. O parágrafo 4º, ele vem falando a respeito especificamente de documentos relativos à transmissão ou oneração da propriedade imóvel. Eles falam que esses documentos só poderão ser registrados para conservação após o registro no ofício de registro de imóveis competente. Ora, se já está registrado no cartório de imóvel, para que registrar no título dos documentos? E outra, só registra no título dos documentos o que não cabe ser registrado no cartório de registro de imóveis, né? Isso aí é uma coisa que não aumentou o serviço do cartório de registro de imóveis. Ao contrário, o que é registrado no título dos documentos é só realmente instrumento hábil, porque geralmente a pessoa já é orientada a procurar o cartório de registro de imóveis. Então, hoje criou-se a prática de a pessoa dar entrada no cartório de registro de imóveis, pegar uma nota devolutiva dizendo que não é competente para registrar, para só depois registrar no título dos documentos, tá? Essa vedação existe aqui em Minas, no Código de Normas de Minas. Na lei não existe, então se o examinador ele conhecer bem, ou se for algum juiz e ele, né, for usar o Código de Normas, pode ser que ele queira perguntar para vocês lá na prova sobre essa questão da vedação, no caso do registro de imóveis. E isso muda muito de um estado para o outro. Rio Grande do Sul, o Código de Normas lá exige que registre. São Paulo fala que não pode também. Tem outro estado, que agora não lembro o nome, fala que também deverá ser registrado no título dos documentos, até para instruir processo. Então, vai muito de cada tribunal. Aqui, hoje, lembrando que o Código de Normas já tem uma comissão nomeada para fazer a alteração do Código de Normas, então pode ser que no próximo concurso, de novo, eu fale com vocês. Lembra que eu falei que ia alterar? Alterou. Isso aí já tenha modificado, tá bom? Outro ponto do Código de Normas que eu acho que é interessante eu estar falando para vocês, é sobre o artigo 359. Os instrumentos particulares, declaratórios de união estável e da respectiva dissolução poderão ser registrados no ofício de títulos e documentos do domicílio dos conviventes para fazer prova das obrigações convencionais e para validade contra terceiros. Esses instrumentos particulares, somente os particulares, tá, gente? Escritura pública pode ser levado para registro direto no livro, salvo engano, no livro E do RCPN. No caso do instrumento particular, ele deve ser levado de união estável, tá? Ele deve ser levado a registro no título dos documentos, tá? Para fazer essa prova das obrigações convencionais, e aí vai ter o efeito erga omnes. E após o registro no título dos documentos, ele pode ser levado no RCPN para fazer a inscrição lá no livro próprio do RCPN, tá? Aí é com a professora Márcia Fidelis, não é comigo, mas não. Bom, um outro ponto que eu quero ver com vocês que já caiu em prova, e eu espero que vocês deem uma olhada, uma lida com mais carinho, é sobre os princípios orientadores do registro de títulos e documentos. Por quê? Porque já caiu em prova, porque sempre que eu vejo questões de prova, eles sempre perguntam um pouco, especialmente porque títulos e documentos têm princípios que são próprios, são específicos dele. E eu vou falar somente dos específicos, que são o conservatório, tá? Esses princípios estão lá no artigo 361. Aí lá vem falando sobre o princípio conservatório ou da conservação, que é o que eu já expliquei aqui, né? Você vai fazer um registro somente para a conservação. Artigo 127, inciso 7 da Lei 6.015. Qual é a função desse registro? Perpetuar o documento e emitir certidão com valor de original a qualquer momento, né? A autenticidade da data.
A autenticidade da data é importantíssimo no registro de títulos e documentos. Por quê? Quando você faz um contrato, você leva no cartório de notas e aí você vai reconhecer a firma. O reconhecimento de firma vai fazer o quê? Vai dizer que aquelas pessoas realmente assinaram aquele documento. Agora, qual data que esse documento foi feito? Tem certeza que a data é essa? Registra no título do documento que vai dar a autenticidade da data, inclusive para verificação do efeito. Ex nunc ou ex tunc do registro, é observada a questão da data do documento, tá? Qual é o outro princípio? É o valor probante de original, que é uma consequência do princípio conservatório. Se você registrou por conservação, automaticamente você vai conseguir emitir uma certidão com valor probante de original, tá? Ou seja, sabe os documentos que vocês colocam em todos os concursos, que vocês têm que apresentar, aqueles títulos? Pós-graduação, comprovante eleitoral, não quer perder ou não quer ficar andando com uma pasta gigante, registre no título do documento da sua comarca. Quando você precisar, você tira uma certidão com valor de original. Aqui em Minas Gerais, inclusive, a tabela é bem baratinha. É menos de R$1 cada imagem do documento, tá? Vale muito a pena. Eu registrei os meus, porque aí se eu perder, eu tenho de onde tirar uma cópia com valor de original, que eu não vou ficar no prejuízo, né? Fica mais barato que tirar a segunda via de certificado de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. O princípio da prioridade, ele não é específico do título dos documentos. A gente sabe que existe também no registro de imóveis, né? E a função dele é a mesma, é garantir que seja lançado no livro protocolo os títulos e documentos apresentados na ordem de apresentação para garantir a prioridade de direitos. Eu já tive um caso, por exemplo, na minha comarca que chegaram 2 contratos de um mesmo vendedor, de um mesmo automóvel para pessoas distintas. O primeiro registrou de manhã e o segundo levou à tarde. O da tarde eu já não registrei, por quê? Porque aquele já tinha acabado de ser vendido. E aí eu tive que dar uma nota devolutiva para ele resolver na justiça essa questão aí. Então, pelo princípio da prioridade, quem registra é dono. Não tem aquele ali? Então, quem protocolou primeiro vai ter o seu documento registrado primeiro. E aí garante a prioridade da pessoa, né? Do título do documento e os seus efeitos. Consequentemente, os seus efeitos. E um inciso que garante que o título do documento sempre terá futuro, que é o da competência residual, que está lá no parágrafo único do artigo 127 da Lei 6.015. A competência residual prevê que, não havendo atribuição expressa a outro ofício de registro, a competência para o registro de título ou documento será o registro de títulos e documentos. Lá na outra aula que eu falei, eu dei como exemplo a questão das cédulas de crédito, que quando foi criada a cédula de crédito bancário, foi num segundo momento, e aí no projeto de lei que criou a cédula de crédito bancário, falou que deveria ser registrado no local competente, e não falou local competente como no primeiro projeto que criou os primeiros tipos de cédulas, né, que falou expressamente que o local competente seria o registro de imóveis. Aí automaticamente a cédula de crédito bancário passou a ser competência do registro de títulos e documentos. Quem assistiu a outra aula já deve estar lembrando desse exemplo que eu dei para vocês aí. Bom, livros e escrituração. Livros sempre cai. Eu acho que o examinador, quando ele vai pegar a parte do RTD, ele fala assim, nossa, o RTD não tem nada, não tem muita coisa, é pouca matéria, o que eu vou fazer? Vou pegar livro. Livro é tira e queda. E sempre cai, e como sempre cai, caiu também no último concurso aqui. Então vamos falar rapidamente dos livros. Está lá a partir do 362 do Código de Normas. O livro A, que é o livro protocolo, garante o princípio da prioridade. O livro B, registro integral, é onde vai ser registrado os documentos para que tenha também, dentre os efeitos jurídicos esperados, o da conservação, tá? Só o livro B faz a conservação do documento. E por que só o livro B faz? Porque no livro B o registro é integral. Não pode ter nenhuma alteração em relação ao documento original. Se você for escrever, você vai ter que escrever, inclusive, erros e rasuras, constando os erros e rasuras, para numa certidão de inteiro teor sair igual ao original. Se você já modernizou e já entrou, e todo mundo agora tem que estar já modernizado e mais do que informatizado, né? Mais até do que o próprio tribunal, porque o provimento 74 está aí para provar que a gente é obrigado a fazer tudo e mais alguma coisa.
vocês já sabem que você pode fazer a digitalização do documento e usar essa imagem para gerar o livro B. Ou seja, mais fiel impossível, né? Então, o livro B, o princípio da conservação. Se vier a perguntar para vocês em qual livro do registro de títulos e documentos será garantido o princípio conservatório da conservação? Livro B, tá bom? O livro C é o livro por resumo ou extratos. Qual é a função dele? Dar autenticidade de data e publicidade, tá bom? Se você quer todos os efeitos, é o livro B. Se você quer só autenticidade de data ou publicidade, o livro C é o ideal. O último livro é o livro D, que é o indicador pessoal, que pode ser substituído por folhas soltas, fichas físicas ou eletrônicas. Atualmente todo mundo acaba usando o meio eletrônico, que é muito mais prático até para fazer referência.